Fala galera, Christopher aqui, como vocês estão? Espero que todos muito bem. Vamos então para mais um vídeo. E esse vai ser um vídeo mais bate-papo aqui, mais cara a cara eu e você, sem muito texto, sem muita imagem. Vamos falar aí sobre um assunto bem importante, porque eu sei que tem muita gente que é novato aí nessa área de fundos imobiliários, tá? Então o vídeo de hoje vamos falar sobre os 8 principais erros dos investidores de fundos imobiliários, tá? Aqui a gente está se limitando a falar do investimento em fundos imobiliários, tá? Então, se você é um cara que investe em tudo, tem uma carteira diversificada, não tem problema. Esse vídeo também é para você e pode servir para você em relação à sua carteira, na parte da sua carteira que é de fundos imobiliários. Então, os 8 principais erros que o investidor iniciante comete ao investir em fundos imobiliários é o que a gente vai comentar nesse vídeo. Fica com a gente. Vamos começar então. Eu falo isso de vivência própria, né? Muitos desses erros que eu vou comentar aqui são erros que eu já cometi, então uma coisa que eu aprendi com outras pessoas que sabiam mais do que eu é que a gente deve aprender com o erro dos outros para que a gente não precise cometer nós mesmos esses erros, né? Então, a melhor coisa é a gente divulgar e compartilhar o que a gente errou em algum momento da nossa trajetória como investidores, né? Para ajudar outros investidores a não cometer os mesmos erros e para que eles consigam trilhar um caminho mais facilitado, né, até o sucesso, tá? Então é sobre isso que vamos falar. O nosso primeiro erro do investidor iniciante de fundos imobiliários é ser um caçador de dividend yield. Ser um caçador de dividendo é a maior tragédia que pode acontecer e que acontece com mais da metade. Eu estou sendo aqui bem conservador nos números, tá? Eu acho que seria muito mais que isso, mas vamos ser assim, né? Sem ser radical. Mais da metade da galera que investe em fundos imobiliários entra somente pensando e olhando para o dividendo. Aquele fundo lá que está pagando 19%, 20% ao ano, 23% ao ano. Isso é quase que o objetivo principal de todo mundo que entra nesse mundo de fundos imobiliários, cara. É incrível. E um dia eu já fui assim, mas foi muito rápido que eu perdi essa mania, porque eu sempre gostei de estudar sobre o ativo. Então, assim que eu descobri, todos os especialistas naquele momento já falavam para não cometer esse erro, não ser um caçador de yield, né? Mas ainda assim, eu que tenho muitos alunos de fundos imobiliários, até se você tiver interesse, nós temos um curso, né, o Geração de Renda com Fundos Imobiliários, que é um curso que nós temos desde 2021 na plataforma. E vou deixar em algum lugar da descrição aqui como você se matricular nesse curso. Temos mais de 6 mil alunos hoje, tá? E é um dos cursos mais bem avaliados da plataforma. Mas ser um caçador de dividendo pode te levar à ruína em fundos imobiliários, inclusive te fazer, né, ganhar no dividendo e perder na cotação milhares de reais, tá? Um caso clássico que acontece até hoje em relação a dividend yield, né, é o próprio HCTR11. Um fundo que já deu muito problema, já tirou dinheiro de muita gente, inclusive de mim. Entre 21 e 22 ali, esse fundo pagava 2%, 2,25%, até que foi disparando a sua cotação, né? Chegou a bater acho que 150 ou mais de cotação num fundo que era base 100 naquele momento. Fundo de papel, um high yield, né? Que seria uma outra tragédia de fundo high yield para novatos. É a pior coisa que pode acontecer. Eu não tenho nenhum high yield na minha carteira hoje. É uma coisa complicada. O cara que caça dividendo, ele tende a sair dos fundos imobiliários ao longo do tempo, porque ele vai quebrar a cara muitas vezes seguidas e vai perder bastante dinheiro. Então, esse é o cara que depois vai sair falando mal do ativo, como se isso fosse, né, uma verdade absoluta. O cara que caça dividendo, ele vai se atirar em um monte de fundo aí com créditos de alto risco. Grande parte da carteira dele vai ser fundo de papel, porque ele não vai entender a dinâmica dos fundos de tijolos, tá? Que pagam de forma diferente. E isso vai levar o cara à ruína. Isso é uma garantia que eu te dou. Se você é novo nesse mercado e está focado somente em dividendos altos, saiba, a probabilidade de você quebrar a cara investindo em fundos imobiliários é altíssima, tá bom? Sai dessa ideia e estuda o ativo para entender como é que é a dinâmica dos fundos imobiliários, e você vai entender que ser um caçador de dividendo não vai te ajudar em nada. Isso vale para ações também, tá?
Se você é um caçador de dividendo em ações, você vai quebrar a cara uma hora. Vai por mim. Vamos então para o segundo erro, né, que é muito cometido, que é o investidor novo não querer comprar. Isso não é só para investidor novo, eu conheço gente que investe bastante tempo e faz isso ainda. Não comprar fundos de tijolos, né, acima do PVP, do preço sobre o valor patrimonial, que é o indicador P sobre VP, né, quando ele já está no seu preço justo, no número 1. Não comprar acima de 1 fundos de tijolos. Gente, o fundo de tijolo, ele possui imóveis físicos reais, que uma vez por ano são reavaliados por uma avaliadora independente, certo? E como todo imóvel físico, a tendência no longo prazo é os imóveis valorizar de preço. Em algum momento, algum imóvel no local específico, num portfólio de imóveis do fundo, um ou dois pode até cair de preço, certo? Mas quando o fundo tem ali entre 5 e 15 ativos dentro da carteira, 5 e 20 ativos dentro da carteira, geralmente a maioria vai valorizar nessa reavaliação patrimonial. Com isso, o valor patrimonial do fundo vai subir, certo? E aquele preço justo que era antes, que você pagou, sei lá, 1,10, ou seja, 10% acima do valor justo, 1,10 de PVP, e você comprou o fundo, sabe? Eu não indico ninguém a comprar um fundo que está 1,40, 1,30, mas 1,10, 1,05, 1,06, 1,11, até 1,12, dependendo de qual é o fundo imobiliário que você está investindo, não vejo mal nenhum. Porque valorizar 10, 12% do valor de patrimônio desses fundos, se esses fundos forem bons, ativos de qualidade, em locais bons, bem diversificados, ativos AAA, de AAA ou AAA, né, que é a maior qualidade, ao longo do tempo vai ultrapassar esse valor que você pagou, e esse que era 1,06 quando você pagou, lá na frente com a valorização dos imóveis, pode virar 0,90, pode virar 0,95 e ser até um preço com 5% de desconto. Então entenda que, se possível, compre imóveis descontados, é óbvio. Não vou ficar negando uma coisa dessa. Se der para comprar mais barato, que nem agora no momento que eu estou gravando, está tudo muito barato. Temos dezenas e dezenas de fundos imobiliários de tijolos abaixo do valor patrimonial dado no mercado. Mas vai ter momentos de mercado de alta. Geralmente quando o mercado está no mercado de alta, o contrário acontece. Os fundos todos ficam sobrevalorizados, incluindo os de papel, tá? E aí é que entra a jogada. Quando estão sobrevalorizados, vale mais a pena você comprar um fundo de tijolo acima do seu valor justo, porque você sabe que lá na frente esse imóvel pode vir a se valorizar bastante, os imóveis que contém, né, dentro desse portfólio do fundo, e esse valor que você pagou hoje não vai ser um valor caro ali na frente. Pode ser um valor justo ou pode se tornar até um valor barato. E você travou esse valor por longo prazo, certo? Se você compra um fundo de papel acima do P sobre VP, a dinâmica é diferente. Porque o fundo de papel, ele possui uma carteira de ativos de títulos dentro, né, que são os CRIs, por exemplo, ou cotas de outros fundos imobiliários. Quando você compra fundos de papel, a dinâmica é totalmente diferente. Porque lá dentro do fundo de papel, existe uma carteira de títulos de renda fixa, os CRIs, mas falando mais linguajar aqui direto, e cada um desses CRIs são marcados a mercado todo dia, então eles são precificados diariamente. E o preço que está lá no valor patrimonial do fundo de papel é o preço marcado a mercado. É o preço justo todo dia. É o preço que aqueles títulos têm que estar. Então, você comprar um fundo de papel sempre abaixo de 1, indica um real desconto nesse fundo imobiliário. Um provável desconto real, porque ali está uma média de todos os ativos que compõem aquela carteira. Certo? Esse sim, aí você tem que analisar outras variáveis. Por que está descontado, né? Porque se você olhar o DEVA 11, o TORD 11, o HCTR 11 estão mega ultra descontados. Vou botar na tela para vocês aí os P sobre VP deles. Uma baita no desconto. Porém, são fundos que estão com a gestão fazendo um monte de cagada. É um fundo que está cheio de problemas,
com um monte de risco, inadimplência, que não estão recebendo. Você entende? São fundos problemáticos. Você tem que saber analisar esse tipo. Não pode analisar um indicador só. Você tem que saber analisar o contexto do que está acontecendo para aquele fundo estar caro ou barato. Mas no caso de fundo de tijolo, bote isso na sua cabeça. Fundo de tijolo com PVP acima de 1, principalmente em mercados de alta, quando todos os fundos estão valorizados, é uma alternativa, porque se você não comprar caro demais, em algum momento o valor desses imóveis do fundo vão ultrapassar o valor que você comprou quando era caro, certo? Os imóveis vão valorizar, o valor patrimonial do fundo aumenta, naturalmente a cotação acompanha o valor patrimonial do fundo, certo? Ou até ultrapassa ele. Então, em momentos de alta, fundos de tijolo é mais vantajoso de se comprar PVP de 1. Se tiver tudo acima de 1 PVP, compre fundo de tijolo e não de papel. Fundo de papel, foque em comprar sempre com desconto, porque aquele desconto que aparece ali é uma marcação, a média de tudo que tem na carteira, certo? Então é um desconto real nos fundos de papel, ok? Terceiro erro do investidor de fundos imobiliários iniciante, né, é vender as cotas a qualquer preço, né? Quando o fundo reduz por algum motivo os proventos. Aqui eu teria horas para ficar mostrando exemplos para você na tela, mas se você verificar, por exemplo, um fundo como o RZTR11, o Risa Terrax, da Risa, ele é um fundo do agro, né? Ele é um fundo imobiliário, ele adquire lá terrenos, fazendas e tal, para fazer, né? E ele vira e mexe, ele faz vendas dessas terras que ele compra e tudo mais, e faz um ganho de capital muito grande. Com isso, ele precisa distribuir 95% daquele lucro. E o Risa Terrax faz isso dentro do semestre, porque ele, até o final de cada semestre ele precisa distribuir 95% do lucro do fundo naquele período, tá? Então ele distribui e naturalmente os dividendos do Risa Terrax, do RZTR11, aumentam por algum tempo, geralmente 4, 5 meses seguidos, e fica lá um dividendo acima da média. Com isso as cotas do fundo para cima, sobe, né? Só que o contrário também é verdadeiro. Uma hora, eles acabam te pagando todo aquele valor daquele não recorrente. O que é não recorrente? É um valor que entra no fundo através de um ganho de capital, de uma venda de um ativo, que não é aquele resultado natural mensal do fundo, dos aluguéis e dos contratos. É quando vem um algo a mais, né? Vem um algo a mais em cima do que ele já paga normalmente. Isso é um não recorrente. Um ganho de capital, uma venda com lucro e tudo mais. Só que isso acaba em algum momento. E sempre isso está avisado nos relatórios iniciais do fundo. Sempre vai estar nos relatórios, até tal mês vai ser pago assim, depois talvez a gente volte, né, a pagar os resultados do fundo normal e tal. Eles avisam, gente. Quase todos os fundos imobiliários que fazem isso avisam o momento em que vai terminar. Só que o que acontece, gente? Quando sai o relatório do mês posterior ao que terminou o dividendo alto, o lucro, né? Terminaram de entregar o lucro para os cotistas, vai voltar ao resultado normal do fundo, que é o normal, não está errado, normal. Aquilo era um algo a mais que eles estavam te dando. A galera sai vendendo a qualquer preço. Sai vendendo e aí a cota despenca. Geralmente a cota despenca, né, quando o dividendo cai. E hoje em dia, em todos os fundos imobiliários está assim. Caiu o dividendo, a cota cai. O Tegar 11 é um exemplo clássico disso. Nós estamos com o Selic 15%, o fundo está com estoques, né, tá cheio de estoque lá de ativos para vender. Esse é um fundo que precisa vender para fazer lucro. Então o fundo está segurando ali uma média de R$1, que ele sempre pagou acima disso, né, 1,20, 1,50, 1,30, 1,15. E ele está ali segurando uma média de R$1 por cota há um tempão. Esse fundo caiu lá dos 130, 120, 130, ele caiu para 80, chegou a bater 70 em algum momento, e eu comprei nesse momento, é claro, é um fundo de desenvolvimento. Por quê? Porque o dividendo caiu, a galera saiu vendendo a qualquer preço, e se venderam a 100, venderam a 95, 90 a 85, está agora entre 80 e 85 o valor do fundo. Então, entende? E ele continua pagando R$1, ou seja, está pagando 1,20, 1,15% ao mês agora. Você tem que saber comprar na hora certa, entendeu? Você tem que cuidar com esse negócio de ficar vendendo só porque o dividendo caiu. Eu chamo o RZTR de fundo bumerangue. Por quê? Porque o dividendo cai o provento, cai a cotação lá embaixo. Aí tu compra. Você compra. Aí vende uma fazenda nova, lucrão. Pá, mais 6 meses de dividendo alto.
cota vai lá para as nuvens. Então é o fundo bumerangue, ele vai e volta, vai e volta. E assim é a dinâmica desse fundo, porque eles têm essa estratégia de ficar distribuindo lucro para os cotistas. Só que daí muitos novatos, que é a grande maioria que estão ali no meio, vende, compra, fica fazendo trade com o negócio. E muitas vezes o cara vende na alta e... Não, o cara compra na alta e vende na baixa. Compra na alta e vende na baixa, que é o contrário do correto, né? Você tem que comprar na baixa e se quiser vender, que venda na alta. Mas fundo imobiliário é um ativo de acumulação, de empilhamento de cotas, não é um fundo de ficar vendendo. Você quer fazer trade, de um swing trade, comprar hoje para vender daqui 2 meses, 3 meses, 5 meses, 1 ano, cara, compra ações. Pode ter até um resultado muito mais explosivo. O fundo imobiliário não é um ativo criado para esse objetivo. Ele não é um ativo de growth, ele é um ativo de renda, certo? Então, cabeça no lugar e não ficar vendendo esses ativos só porque caiu o dividendo, gente. Preste atenção. Vai cair a cota e você vai ter a oportunidade de comprar de novo. Se aquele fundo continua bom, caiu o dividendo por alguma coisa que era um não recorrente, vai olhar no relatório por que caiu o dividendo. Aí sim, você compra mais, vai fazendo um preço médio legal. Quando o dividendo tiver outra não recorrente, você vai ganhar mais ainda em relação ao que você gastou na sua média. Então, isso é muito importante, gente. Quarto erro do investidor, chato pra caramba também. Esse aqui ele é um redutor de rentabilidade ao longo do tempo. Esse é um redutor de rentabilidade, que é ficar girando demais a carteira. Hoje eu tenho IRDM, o IRDM foi pro IRIM, não quero mais, eu vendo IRDM, agora eu vou pegar o CPTS 11. O CPTS 11, o fulano do YouTube falou que tá cheio de problema, que a gestão tá perdida. Então tá, se fulano falou, tá falado. Vou tirar daqui e vou comprar o SN... Vou comprar o Suno da Suno lá, o Suno Logística. Putz, o outro influencer falou que esse fundo tá fazendo um monte de cagada, e assim você vai perdendo de pouquinho a pouquinho seu dinheiro. Você perdeu um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, aí você vai pegar e vai botar no fundo de papel porque tá pagando o yield alto. Então assim, ó, só nessas giros de carteira, aquele seu dinheiro que girou de um fundo para o outro, perdeu valor um pouquinho cada um. Um pouquinho cada um de valor você foi perdendo. Você me entende? Quanto mais você deixa um fundo na sua carteira, mais ele vai te dar grana ao longo do tempo. Porque existe uma coisa chamada total return, que é a rentabilidade do fundo somando aos proventos que ele te pagou ao longo do tempo. Tá? Então, isso é um total return. Quando vamos supor, você compra 20 mil reais de um fundo. É um fundo bom que está com os fundamentos estabilizados e você definiu, vou manter esse fundo no mínimo em 20 mil reais. É uma forma de rebalancear sua carteira. Aí você vai comprando outros fundos até chegar em 20 mil reais. Se por algum motivo esse fundo cair de 20 mil para 18 mil em algum momento e você olhar que o fundo continua normal, pagando os mesmos dividendos, não está fazendo cagada na gestão, o fundo está normal, de repente teve uma quedinha de provento por algum motivo ou outro, mas o fundo está performando normal. O que você faz? Você leva de novo para 20 mil as suas cotas, você compra até chegar em 20 mil de novo o seu valor total investido naquele fundo. Com isso, tu vai aumentando gradualmente, né, a tua posição naquele fundo em quantidade de cotas. E quando o fundo retomar a sua normalidade, né, ou pegar um mercado de alta, você surfa essa onda de alta e o seu fundo vai lá para cima, o valor investido total nele, né, acaba subindo em algum momento, ao longo do tempo vai subir, principalmente se for tijolo, principalmente. Então assim, não fica girando a carteira, tá? E esse fundo ao longo do tempo ele vai te pagar tanto dividendo que o que você comprou, gastou nele, vai te entregar os 20 mil que você gastou nele. Ele vai te pagar isso em dividendo ao longo do tempo. E depois disso, gente, você já sabe que dali para frente é só lucro 100%. Porque ele já te entregou tudo que você gastou nele em algum momento. Isso demora, gente, anos. Por isso você tem que ficar anos com o papel. Porque em algum momento ele vai te pagar tudo que você gastou nele. E você não precisa mais ficar gastando nele. Você compra outros ativos. E aquele fundo fica que nem um reloginho só te dando dinheiro para você investir em outros lugares. E a partir dali é 100% de lucro em tudo que ele te pagar. Qualquer centavo que ele te pagar você está ganhando. Então, não gira a carteira, deixa os fundos maturarem na sua carteira, faz uma posição fechada, chegou naquele número, vai para outro, vai fazendo posição no outro. Deu um crash no mercado, caiu, vou levar de novo para a minha posição inicial, para a posição que é inteira, né, que é 20, leva para 20 de novo, vai para outro fundo, cheguei em 20, tô com os 2,20, vamos para o terceiro fundo, vamos chegar a 20 também. E define um número para você, não precisa ser 20, pode ser um número menor, se a sua carteira for menor. Tá, mas eu acho isso uma forma interessante, que você não precisa ser um especialista para ficar olhando né, para você equilibrar a sua carteira, entendeu? E você vai fazer uma diversificação com o tempo, a sua carteira cresce e a diversificação cresce junto, tá?
Não aquela coisa de botar uma migalha em cada fundo, não. Faça posições fechadas, caiu um pouquinho, você traz ela de volta para sua posição. Continua aportando no seu fundo novo. Ó, voltou, caiu um pouquinho ali, vou botar de volta para 20. Ó, caiu R$500, eu aporto 500 aqui e continuo aportando no outro aqui, o restante. E assim você segue, você vai ver seu dividendo, vai ver aqui, ó, ao longo do tempo. E o seu yield on cost, que é o dividendo em cima do que você pagou, vai disparar também, porque você está sempre comprando quando está abaixo do seu preço médio, né? Então você sempre vai estar aumentando o seu dividend yield, né, daquele ativo que você tem. Entende? Então, se subir, deixa ir para a lua. Só curte o momento, entendeu? Você já comprou num preço bom, deixa subir. Quinto erro, pensar que precisa ser um analista para investir certo. Gente, aqui eu não vou gastar muito tempo aqui. Sempre que você tiver a ajuda de um profissional, eu sou especialista em investimento, existem os consultores de investimento, né, que eu posso ser também, existe o analista CNPI, é sempre interessante se você tem a ajuda de um analista, certo? E se você é uma pessoa que você não quer estudar, não quer aprender sobre o ativo, aí sim você recorre a uma casa de análise, onde tem vários analistas que vão te recomendar ativos. Não indico usar bancos e corretoras para isso, essas research de banco e corretora não indico. Tá? Eles gostam de girar, principalmente se você é um cliente deles, e aí você fica pagando corretagem, fica pagando emolumento, taxa para B3, seja lá o que for que tenha de taxa ali. Mas você não precisa ser um analista para investir direito. Se você estuda o básico sobre fundos imobiliários, se você lê o relatório gerencial, você entende o que está acontecendo com os fundos que você investe, é só fazer o feijão com arroz, faz o simples bem feito. Pega ali os melhores 4, 5, 6, 10 fundos que você encontra ali, monta a sua carteira e depois é só aportar neles por muito tempo. É deixar os ativos ali e acumular por muito tempo. Essa é a jogada, não tem milagre. Evita ficar, sabe, achando que você tem que saber fazer análise contábil, VDRE, nossa, ver ABL, saber quanto é que é o... Sabe, tudo quanto é indicador, não precisa. Só presta atenção se o fundo não está fazendo merda. Acompanha as notícias sobre o fundo, não fica se baseando só em notícias, né? Principalmente esses geradores de opinião, que tem muitos no YouTube, eu sou um, tá? Você não se baseia em muita gente, se você se basear em muita gente, tu pega vieses de todas as formas e isso vai te deixar louco. Você vai ficar girando carteira, vai cometer outros erros que a gente já conversou aqui. Então, assim, você não precisa ser um analista, se você pode ter a ajuda de um analista para você investir melhor, se você não quer ou não tem tempo para estudar sobre isso, mas se você quer saber sobre fundo imobiliário, quer entender, você não precisa ser um analista para ganhar dinheiro com fundos imobiliários, gente. Não precisa. Tem vários exemplos na internet de pessoas que ganham muita grana em dividendos de fundos imobiliários e fizeram até muita grana sem ser um especialista, sem ser um analista, coisa nenhuma, tá bom? Então, tira isso da cabeça. Você não precisa ficar fazendo conta lá de quanto que tem de dívida, quanto que tem de... Não precisa ficar se preocupando com o DRE, só entende o básico que você já consegue fazer um feijão com arroz bem feito, certo? Sexto erro do investidor novato é confundir a dinâmica dos proventos do fundo de papel com a dinâmica dos proventos, dos dividendos, dos fundos de tijolo. Gente, eu vou resumir para você. O fundo de tijolo, ele te paga o resultado da média dos aluguéis que ele recebe, mais o ganho de capital, se ele tiver algum, se ele tiver vendido algum imóvel neste período, no semestre, ele distribui 95% desse resultado inteiro em proventos, correto? Alguns vão nivelar o provento para pagar durante um ano inteiro um provento reloginho, como a HGLG costuma fazer, a BTLG faz também. E ao longo do tempo, esses imóveis vão se valorizar, nem que seja a inflação, e o valor patrimonial do imóvel vai subir. Com o valor do patrimonial do imóvel subindo e a inflação ao longo do tempo subindo, o valor dos aluguéis do reajuste anual vão aumentar, e com isso o seu dividendo vai aumentar junto, ao longo do tempo, certo? E de 3 em 3 anos nos contratos atípicos, que são aqueles contratos de 10 anos ou mais, que tem muito em galpão logístico, em agrícolas também tem, existem as revisionais, que às vezes a cada 3 anos de contrato, após a última revisão, é feita uma nova revisional. Isso pode jogar bem para cima o valor ou até reajustar um pouquinho para baixo. Porque tanto o locatário quanto o locador pode pedir uma revisional de contrato. Então, isso para os fundos de tijolo
é assim que funciona. E a inflação você ganha na valorização das suas cotas. Por quê? Porque o valor dos imóveis valoriza com a inflação e o valor patrimonial do fundo aumenta. Então, a cotação costuma acompanhar o valor patrimonial dos imóveis do tijolo, tá? É assim que funciona a dinâmica de distribuição de lucro no fundo tijolo. No fundo de papel, ele te entrega o resultado da média de resultados, né? A média de resultados daquela carteira que ele tem dentro do fundo de papéis, de CRIs ou de cotas de outros FIIs, certo? Ele vai te distribuir o resultado, 95% daquele resultado, certo? Mais a inflação por provento mensal. Sempre com um delay ali de 2 meses, né? De inflação para trás, que ele pega e te paga agora, uma inflação de 2 meses atrás, mais o resultado, tá? Então, o fundo de papel, por que você tem a ilusão de que o fundo de papel paga mais dividendo do que o fundo de tijolo? É uma ilusão, porque o fundo de papel te paga a inflação mais o resultado do fundo. Se você tirasse a inflação e jogasse a inflação para o valor da cota, o crescimento seria igual ao tijolo. Jogasse para o valor patrimonial a inflação, o crescimento seria igual ao tijolo. Tá? Então, não é que o fundo de papel paga mais, o fundo de papel paga a inflação no provento. E o fundo tijolo te paga a inflação ao longo do tempo na cotação, no valor, no crescimento do papel, certo? E o valor dos aluguéis vai aumentando e vai crescendo também. Consequentemente, vai crescer os aluguéis e vai crescer o seu provento junto, tá? Nunca confunda, é assim que funciona, são dinâmicas diferentes. É interessante você ter os dois tipos da carteira, mas não só fundo de papel ou só fundo de tijolo. Os dois é o casamento perfeito, tá? 7º e 8º são 2 erros assim que eu cometi bastante e eu vou falar para vocês. O 7º erro é entrar em novas emissões a qualquer momento. Logo que eu comecei a estudar sobre fundos imobiliários, eu li em algum local que as subscrições que eu tinha direito era comprar os fundos que eu tinha com desconto. Só que, gente, não necessariamente as subscrições das novas emissões que fizeram. As novas emissões, gente, quando eles querem aumentar o fundo de tamanho, tá? Literalmente, quando o fundo quer aumentar de tamanho, ele faz novas emissões para poder arrecadar dinheiro para comprar imóveis ou novos papéis, no caso dos fundos de papel. Mas não quer dizer que uma emissão vai estar barata. Existe a taxa lá que é cobrada pela instituição lá que faz todo o processo de emissão, né, para ser jogada no mercado, que chega a R$2, às vezes R$2, chega a um percentual alto do valor da cotação do fundo. E ainda tem muitas vezes que o fundo no mercado, no valor de mercado, no home broker, está mais barato do que a emissão que estão te vendendo. Já vi acontecer. Principalmente em mercados de baixa, emissões não vale a pena e nem tem sido criado emissões novas por conta disso. Mas em mercado de alta, se você tem fundos muito bons, como BTLG, a LZR11, KNR11, HGLG, HGRU, são fundos que vão estar muito sobrevalorizados no mercado de alta. Aí sim, uma subscrição abaixo, né, do valor de mercado, e mesmo que seja no valor patrimonial, é uma boa entrada. Só que você tem que ter em mente que quando você compra uma subscrição, você não vai receber esse dividendo já no outro mês. Essa subscrição ela demora algumas semanas, alguns meses, em alguns demora alguns meses e outros só algumas semanas para integralizar na sua cota e virar, né? Se você tinha, sei lá, você teve 40% de subscrição, você tinha 10 cotas. Então agora você comprou as 4, né, as 40% do que você tinha de subscrição e agora você tem 14 cotas. Você tem 10 cotas 11 e outras 10 cotas 12, 13, né? O valor que muda o nome do ticker ali quando você compra a subscrição. Essas 4 cotas que é os 40% das 10 que você tinha, você comprou de subscrição. Só que ela só vai virar 14 aqui depois de algum tempo. E aí sim o fundo vai integralizar as cotas. Então, nesse momento você fica sem os dividendos. Você compra e fica lá esperando. Então, eu sou um cara que parei de entrar em novas emissões. Eu vou dizer para vocês que eu não entro em emissão em momento algum. Talvez no mercado de alta, se eu não tiver opção nenhuma, eu pense no caso. Mas eu não costumo mais entrar em emissão nenhuma, porque sempre tem oportunidade melhor no mercado, sinceramente, tá? Último erro do investidor iniciante é ficar entrando em IPO. Gente, hoje a mídia está muito forte a mídia dos fundos imobiliários. Então, assim, tem Sunrise, tem a Suno, tem o Grupo Primo lá, tem um monte que ficam falando de fundos imobiliários e muitos são parceiros desse, tem a XP. Então, vai sair um fundo novo, eles fazem maior propaganda, publicidade, os assessores saem vendendo feito louco para você também.
né? Aquele fundo porque vai bombar, porque geralmente esses fundos de IPO, eles são precificados acima do valor justo sempre. Quase sempre. O maior free que eu entrei foi aquele SN, o FOF da Suno, quando surgiu. SNFF11, eu acho que é esse. Um IPO lá por R$100. Cara, o fundo, pá, na outra semana já tinha caído lá para baixo. Depois voltava e ficava naquela lenga-lenga. Eu acho que não sei se voltou para R$100 de novo. Ou se passou em algum momento, não sei. Porque eu vendi depois de um tempo e nunca mais nem quis saber de FOF depois disso. Então assim, ó, ficar entrando no IPO é uma das maiores frias, gente. É uma fria desgraçada. Porque você vai pegar um fundo já geralmente com o preço justo e logo em seguida o fundo se normaliza o preço real dele, ele cai para 90, para 80, cai para 95, você já arranca perdendo. Aí você tem que ficar esperando algo bom acontecer e aquele fundo performar bem para aí sim você ganhar dinheiro. Então, pô, complicado, né? Complicado pra caramba. Entrar em IPO e entrar em emissão a qualquer momento é o maior erro que o investidor iniciante comete. Ele perde dinheiro em 90% das vezes, tá? Tem que saber entrar em IPO e saber entrar, né? Quando vai sair um fundo novo, tem que saber entrar. E quando tem um fundo que quer fazer um aumento de capital, né? Crescer, que vai fazer uma nova emissão, tem que saber analisar isso também. Senão você entra em fria e perde dinheiro para eles, pagando taxa e tudo mais. Tá bom? Então, gente, esses foram os 8 erros, né? Que eu cometi muitos deles e as pessoas cometem demais nos fundos imobiliários. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês não cometam esses erros, né? Aprendam com quem já fez esse monte de cagada. E vamos lá, gente, vamos acumular. É um ativo de renda, é um ativo gerador de renda, você vai fazer a sua bola de neve de geração de renda com fundos imobiliários e é para isso que ele serve. Não fica achando que você vai ganhar mundos e fundos com cotação de fundo imobiliário, que não é assim que funciona, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e vamos pro próximo vídeo, né? Até o próximo vídeo. Um abraço.